Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos fazer uma leve introdução a funções. Função a gente pode definir da seguinte forma: vai ser uma variável aqui que vai depender de outra variável, certo? Aqui a gente tem uma função de primeiro grau, porque o maior grau da variável aqui independente é 1. Por que a gente tem a variável aqui independente? Porque a gente vai colocar os valores ali. Então essa variável x ela não depende de ninguém, certo? Já na nossa variável y, ela vai depender de x. Então dependendo do valor de x que você colocar aqui, y vai mudar. Então a gente diz que y ele depende de x, com esses parênteses e a variável que ela depende aqui, ok? Então vamos fazer um exemplo rapidinho. Olha só, imagine que y de x, claro que vai depender de x, só que y ele é igual a x mais 1, certo? Então o que é que vai acontecer? Aqui eu vou colocar meus valores de y de x, né? A gente começa anotando dessa forma, pode ser. Aqui vai ser a nossa função, vai ser x mais 1. Então, é interessante um primeiro contato com as funções desse jeito aqui. Que seria isso aqui? Uma tabela. Então, nessa tabela aqui, a gente vai jogar os nossos valores na função, e aqui a gente vai obtendo os valores de x. E vendo que são duas coisas diferentes, né? Aqui eu tenho, no caso, começar o x igual a 0. Então aqui eu vou ter 0 mais 1. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1. Aqui vai ser 1 mais 1. Ou seja, o x ele vai valer 1. Então vai ser 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Então aqui eu vou ter 2 mais 1. Isso aqui vai dar 3. 3 mais 1. Isso aqui vai dar 4. Ou seja, a gente joga os valores aqui no x, faz a conta, né, que é acrescentar 1, e daí joga no y. O que é que eu tenho aí, na verdade? Eu tenho dois conjuntos aqui, certo? Aqui eu tenho um conjunto onde vai entrar o x ali, certo? Daí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma bijeção. Os valores de x vão entrar aqui, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Certo? Eles vão passar pela função que é x mais 1, né? A gente chama muito isso aqui, essa função x mais 1, assim, de f de x, ou seja, é uma função de x. Quem é essa função? Ela é x mais 1, certo? A nossa f de x é o nosso yx. Depois eu vou já explicar por que é y. Então, aqui eu tenho um conjunto das entradas, né? A gente entra lá com um número real, aqui, pertence aqui aos reais. Aqui na saída também vai ser real o conjunto, né? Às vezes não, mas no momento a gente vai delimitar aqui nos reais. E aqui a gente vai ter quem? É o conjunto dos y, né? Então, no caso eu comecei com 0, né? Então tem que manter o negócio, né? Então vai ser 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando é 0, y é igual a 1. Aí vem 2, 3, 4, assim vai, né? Só que é o seguinte, cada entrada de x, a gente vai ter um y aqui, né? Ou seja, quando é 0, a gente vai ter 1. Quando é 1 vai ser 2. Quando é 2 vai ser 3. Quando é 3 vai ser 4. E assim por diante. Então uma função é isso. A gente tem um conjunto de entrada, né? Que esse aqui vai ser o domínio. Chama de domínio, né? Isso daqui, imagem.
Então a gente tem o domínio, imagina que eu tenho o domínio, né, que está de frente para um espelho. O espelho não vai refletir exatamente o domínio, a não ser que a função seja isso, né, só repetir. Mas ela sempre vai refletir aqui os valores de y, né, dependendo da função. É mais ou menos isso, tenta imaginar essa analogia com espelho, né, domínio e imagem. Domínio é a entrada de valores, imagem é a saída dos valores, ok? Então, beleza, aqui eu tenho uma tabela, só que assim, somente a tabela não é tão legal de você entender. Porque a real força, né, de você trabalhar com funções é você desenhar os gráficos, né, conhecer os gráficos das funções ali. Então, o que a gente faz? A gente coloca o x aqui, certo? E o y como coordenadas de um plano. Ou seja, eu tenho duas dimensões aqui, né? Eu tenho aqui a largura e aqui eu tenho a altura. E um par ordenado, aqui, ele vai me dar a posição de um certo ponto. Por exemplo, 1, 2. Esse par ordenado aqui, ó, esse ponto, né? Como é que eu vou achar o lugar dele? Eu vou colocar 1 aqui. Esse daqui é uma reta, né, que a gente conhece lá. A reta real aqui. Só que eu tenho mais uma dimensão, ó, tem os y, que vão depender do x. Então, se eu tenho um ponto aqui, 1, e o y vai ser sempre nessa ordem, né, x, y. Se o x é 1 e o y é 2, então a gente vai cruzar aqui, ó, certo? Esse ponto aqui, onde as linhas se cruzam, é o ponto que nós estamos procurando. Esse ponto aqui que vai ser o 1, 2, certo? Agora sim, um conjunto de pontos ali, muitos e muitos pontos, eles vão formar uma curva, certo? E no caso, qual seria a curva dessa equação aqui? A gente pode traçar aqui. Vamos lá. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 1. Então, quem é esse ponto aqui? Esse vai ser o ponto 0, 1, certo? Porque ó, esse aqui é o nosso x é igual a 0, e o y foi igual a 1. E esse outro ponto aqui vai ser o 2, né? Quer dizer, entrou com 1, saiu com 2. Aqui eu entrei com 2, saiu com 3. Aqui eu entrei com 3, saiu com 4. Beleza? Então eu tenho 4 pontos aqui, que vão me ajudar a traçar essa curva aqui, né? Qual é o desenho da função. Então aqui é 0, 1, né? Então eu tenho 1 aqui e 0. 0 é aqui. Esse aqui é o primeiro ponto. Quem é o próximo? X é igual a 1, né? Tá aqui 1. E eu tenho o 2. Então vamos lá. Cruzou. Aqui eu tenho outro ponto. Beleza. Quem é o outro ponto lá? É o 2, né? 2, 3. Então coloco no 3 aqui. Faça o tracejado, cruzou, nesse ponto onde as linhas se cruzam. Tem o outro. E aí eu vou ter o 3, né? 3. E o y vai ser igual a 4. 4, pronto. Então o que vai acontecer aqui agora? A gente vai juntar esses pontos aqui, ó. E observe que, se eu continuasse fazendo isso daqui, todos os pontos seriam alinhados, né? Então a gente pode dizer que o gráfico da função y de x igual a x mais 1 é igual a uma reta. É uma reta aqui, ó. Certo? Então sempre que a gente tiver x elevado a 1, e o maior termo é esse, x elevado a 1, nesse caso aqui, né, do polinômio, a gente já vai saber que vai sair uma reta. Mas o que é que vai mudar nessa reta? Esse ângulo, né, o quão íngreme que vai ser essa reta aqui, e a posição dela no plano. Ela pode, nesse caso aqui, ela está acima do zero, né?
Eu poderia ter muito bem uma reta assim, ó, que passa exatamente por zero. Ou uma reta que passa mais embaixo, sem problema nenhum. Tudo isso mudando a função. Cada função tem o seu desenho próprio. Mas, no geral, quando tem o x a 1, com o termo de maior potência, vai ser uma reta, né? Só vai mudar o lugar dela e a inclinação. Eu também posso, ao invés de ter uma reta que fique mais levantada ou mais abaixada, eu posso sim ter uma reta que ela se desloca não só para cima ou para baixo, mas sim para os lados. Eu posso ter uma reta deslocada para a direita e uma reta aqui deslocada para cá também. Você pode ver dessa forma. E aí no próximo vídeo a gente vai estudar isso daí, né? Eu posso sim ter uma reta aqui, sabe? Consegue entender? Qualquer lugar que eu quiser. Eu posso movimentar ela para lá, para a direita, né? Ou posso deixar ela bem aqui atrás. Ou posso deixar ela bem aqui em cima, ou aqui embaixo. E ir mudando o ângulo dela, né? Girando ela assim. Então dá para fazer bastante coisa com uma função de primeiro grau assim. Aí depois que a gente dominar, a gente conseguir entender bem essa parte da locomoção da reta e tal ali no plano, a gente vai passar para as equações, quero dizer, para as funções de grau maior. E daí a gente vai encontrar os zeros e tudo mais, ou seja, tem bastante coisa interessante. Mas agora você só precisa entender isso, né? Dois conjuntos, conjunto imagem vai ser os y's, conjunto do domínio ali da função vai ser o x, né? A gente tem a variável dependente, essa aqui depende de x, essa aqui é independente, certo? E aí a gente coloca assim, às vezes a gente não coloca esse y de x por comodidade, né? Mas aqui eu sempre vou lembrar, né, que y depende de x. Essa aqui é dependente, essa aqui é independente, e é isso aí, certo? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, até mais.